A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de ler com vocês, gostaria de falar sobre dominando o pecado, e eu gostaria de começar lendo o que se encontra em Gênesis, no capítulo 4, onde nos diz: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão, e teve mais a seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra. E aconteceu, a cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E disse o Senhor a Caim: Por que tirastes? E por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E, se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Amém. Bom, nós vemos aqui os dois irmãos, Caim e Abel, onde eles resolvem ofertar ao Senhor, ofertar ali, mas a oferta deles são ofertas diferentes. Enquanto Caim ele busca ali ofertar da terra, Abel ele busca ofertar ali uma das suas ovelhas, mas ele não busca ofertar qualquer uma das suas ovelhas, ele busca ofertar ali a primazia, ele busca ofertar ali a primogênita das ovelhas, ele busca ofertar ali a primogênita e a sua gordura ali. E nós vemos que a oferta de Abel é uma oferta que foi melhor, porque ele buscou ali dar o melhor ao Senhor. E nós vemos que aos olhos do Senhor fez bem Abel, e nós vemos que enquanto o Senhor aceitou a oferta de Abel, ele não gostou, ele recusou ali a oferta de Caim. E aqui nós temos uma lição muito importante, que o Senhor ele não aceita qualquer oferta, mas que nós devemos ofertar o melhor sempre ao Senhor, porque Ele examina o coração, Ele examina a intenção e não somente o que nós estamos dando. E nós vemos que ao ser recusada a oferta de Caim, ele acaba irando-se e o seu semblante cai ali e o Senhor acaba falando ali a Caim: Caim, por que você está irado? Se você fizer o bem, se você dá o seu melhor, eu também não vou aceitar a sua oferta? E ele ainda dá ali um alerta a Caim, que é para ele dominar o pecado e não ser dominado por ele. E nós vemos que Caim, ele ouve o que o Senhor fala com ele, mas o ouvido dele é um ouvido que entra por um e sai pelo outro, porque ele não acaba tendo ali o domínio sobre o pecado, ele não acaba tendo domínio próprio. E o Senhor, ele alertou a Caim que para não irar-se, e irando-se não peque, assim nos diz a palavra do Senhor. E nós vemos que Caim ele acaba matando o seu irmão mais novo, Abel. E nós vemos que o Senhor pergunta a Caim: cadê seu irmão? O Senhor acaba perguntando para ele onde está, e Caim ele pega e fala: não sei, não sou cuidador do meu irmão. E tudo que Caim fez ele acaba colhendo ali, por causa que ele é expulso ali e ele é castigado pelo Senhor devido ao pecado dele. E nós vemos que, em contraste à história de Caim, onde ele mata Abel, nós temos a história de José, que ele faz o completamente oposto, onde ele é vendido aos irmãos, ele está ali no Egito, e ele está ali na casa de Potifar servindo, e a esposa de Potifar tenta ali se aproveitar de José, ela tenta ter algo com José, e José ele acaba fugindo da esposa de Potifar para não cair no pecado, para não cair ali na tentação. E nós vemos que o Senhor ele sempre nos traz ali a oportunidade de fugir do pecado, fugir da tentação. O Senhor nunca nos coloca em uma situação que nós não teremos uma escapatória, mas Ele sempre nos dá ali uma escapatória para a tentação, sempre nos dá uma escapatória ali para que nós não venhamos a cair em pecado. E nós vemos que o Senhor ele avisou a Caim, mas Caim da mesma forma, sendo avisado, ele acabou ali caindo nessa tentação, caindo no pecado e sendo dominado. E nós vemos que ele não teve o domínio próprio. E hoje eu te convido a se questionar sobre isso. Será que eu estou tendo o domínio próprio da minha carne? Será que eu não estou deixando a minha carne falar mais alto do que o meu espírito? E se nós estivermos deixando isso acontecer, que nós venhamos a matar a nossa carne, crucificando ela todo dia ali
que nós venhamos por meio da prática do jejum, por meio da prática da oração, por meio da prática da leitura da palavra, cada dia mais fortalecer o nosso espírito em Cristo Jesus e buscar ali dar o nosso melhor. Que nós não venhamos a fazer como Abel, que não deu o melhor a Cristo, que não deu o melhor a Deus, que não deu ali a primazia, que não deu ali a melhor oferta, mas que nós venhamos a ser como Caim, que buscou ali dar o melhor que nós venhamos a fazer como Abel, que deu o melhor, e que nós não venhamos a fazer como Caim, que não deu o melhor. Então que nós venhamos ser como Abel, ofertando o melhor ao Senhor, ofertando o primogênito, ofertando ali a primazia. E eu queria deixar essa reflexão com vocês hoje, que nós possamos estar tendo domínio próprio, fugindo das tentações, fugindo do pecado e cada dia mais correndo em direção a Jesus Cristo, correndo em direção à cruz. Então, faça essa reflexão sobre hoje, faça essa reflexão sobre essa palavra, se você tem buscado o que é correto aos olhos do Senhor. Essa é a palavra que eu queria deixar com vocês hoje. Eu gostaria também de deixar uma mensagem aqui no final, que durante esse mês de fevereiro eu estarei fazendo uma campanha aqui no canal, 21 dias de oração, jejum e palavra do Senhor. Então, esteja aqui presente durante esses 21 dias, ore comigo, jejue comigo e busque ao Senhor, que nós possamos estar cada dia mais buscando ao Senhor. Essa é a palavra do Senhor, que se você tem algum pedido de oração, pode deixar aí na descrição também, que eu estarei orando durante esta campanha sobre cada um de vocês da mesma forma que eu já oro. E a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.